Obrigado, gente, pelo interesse nesse tema. É um tema, eu brinco aqui que a nossa missão é superar a pobreza plantando florestas e limpando as cidades, né, apoiando os povos das florestas, aí, os agricultores, né, a regenerarem nossa linda terra, e também o povo da catação, né, dos catadores de materiais recicláveis, que também fazem um nobre trabalho nas cidades. Então, gratidão pelo interesse. A ideia é, obviamente, fazer uma junção aqui com o tema de gestão de projetos, né? Então, agradeço desde já aí o interesse, né, desse tema. Bom, então, para começar aqui, eu vou me apresentar brevemente e começar a bater um papinho com vocês aqui. Então, eu me chamo Felipe Banetz, eu sou economista, né? Eu brinco que eu sou um sócio-economista, porque, né, a economia hoje, enfim, a sociedade vive para servir a economia e, né, existe uma linha de pensamento aí que acredita que a economia que deve servir a sociedade. Então, é pensar, então, como usar a economia para inclusão produtiva, para, né, transformar a economia em um lugar para todos e todas, né? Então, essa é a nossa missão, aí, a nossa visão aí que queremos construir cada vez mais. E a gente, então, construiu uma roupagem de uma consultoria de inovação social. A gente começa a trabalhar já desde, né, já estamos fazendo 18 anos, agora com essa onda toda do ESG, então está bem forte, as empresas estão buscando, né, se comprometer com o desenvolvimento dos seus territórios, né, desenvolvimento de comunidades do entorno das suas operações, e a gente então, né, estamos cada vez mais preparados para aportar soluções para essas empresas, e temos aí parcerias de mais de 10 anos com grandes empresas, apoiando aí, aportando soluções, né, desenvolvendo projetos, então, que fazem com que a comunidade do entorno goste da presença da empresa. Então, é transformar aquele relacionamento, às vezes, de um incômodo, né, de um empreendimento ser instalado num território, como que a gente consegue aportar soluções para que a empresa seja benquista no território, ela possa contribuir de forma consistente para o desenvolvimento desse território e, com isso, construir aí os seus laços nessa estratégia de geração de valor compartilhado, que é um tema empresarial também super aderente à própria ascensão do ESG que a gente vê aí no mercado. Então, assim, eu sou, como eu disse, né, então eu estudei economia, fiz mestrado também na Fundação Getúlio Vargas em gestão pública, para entender também como que a gente pode engajar cada vez mais o Estado nessa construção. E a gente, então, eu comecei no fim da faculdade, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, né, minha monografia, eu pedi para o meu professor Paul Singer, né, que liderou a Secretaria Nacional de Economia Solidária por muitos anos aqui em Brasília, e pedi para ele para eu fazer um trabalho de campo numa terra indígena e ficar 6 meses lá fazendo um estudo de campo. E aí ele achou meio interessante, assim, e me deu um super apoio. Então, inclusive fui dentro da FEA USP, né, a faculdade que eu me graduei, foi o primeiro estudo aí de economia indígena, vamos dizer, juntando um pouco a academia com o olhar da antropologia econômica. Então foi um episódio interessante, até para a própria universidade. E aí eu brinco que dessa viagem eu nunca mais voltei, né? Nunca mais voltei. E a Mandu é a barca que eu construí para navegar, né? E juntar, hoje a gente tem aí 120, estamos daqui a pouco chegando em 130 colaboradores, que formam um time maravilhoso, que eu brinco que sem eles eu seria só um biruta com ideias malucas. E eles que me ajudam, aí tem até representantes do time aqui, que ajudam a transformar então essas ideias em realidade, em projetos e programas. A gente tem, só para finalizar também essa parte introdutória, a gente tem então um PMO dentro da Mandu, né, uma área de gestão de projetos. A gente trabalha muito, né, a nossa base é o Project Pro, né, a parte de a linha de projetos de desenvolvimento, então as práticas, né, padronizadas aí, né, de gerenciamento de projetos, mas nesse olhar para os programas, para os projetos de desenvolvimento. E aí, mas a gente tem a nossa metodologia própria, vamos dizer, a gente faz a nossa adequação. E eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente olha o suporte que a gente vem dando nesses últimos 18 anos para o desenvolvimento de negócios de base comunitária, né? Por exemplo, fornecedores de sociobiodiversidade, de produtos da sociobiodiversidade para a cadeia de cosméticos. Então, os cosméticos, principalmente alguns produtos que usam ativos da biodiversidade da Amazônia, precisam
né, comprar esses insumos, precisam chegar na fábrica e normalmente quem produz são comunidades que estão em áreas remotas, né, com acesso à floresta, mas fica o desafio de prepará-las para conseguir atender aí as exigências do mercado. Então aí entra a Mandu no meio do caminho também, e a gente então desenvolveu uma metodologia de, como a gente chama, aceleração de negócios comunitários, baseado, né, que a gente fala, no sincretismo metodológico com o Project Pro. Então a ideia é contar um pouquinho, né, dessa experiência e como a gente vem trabalhando e acumulando conhecimento para, como eu brinco, né, subir os rios da Amazônia até encontrar as nascentes, né? Então essa é uma imagem que eu costumo usar também. Bom, então a ideia é falar um pouquinho desses pontos, falar um pouquinho dos negócios comunitários e da Mandu, de forma breve, a aceleradora da Mandu, falar então da nossa ação de desenvolvimento dos negócios, a nossa metodologia mãe, né, que é essa base metodológica, e como a gente entra então na metodologia de aceleração, terminando numa rede de negócios comunitários que a gente está formando. Já estamos aí com cerca de 60 negócios e querendo chegar em 300 para ter um grande catálogo de produtos da sociobiodiversidade e outros tipos de produtos também, para que a indústria, grandes compradores que estão procurando, né, esses produtos, ou empresas que estão querendo investir em comunidades nas suas políticas de ESG, possam encontrar um cardápio, uma vitrine, né, quase pronta ali para facilitar o embarque, seja dos negócios como fornecedores, sejam dos investidores como patrocinadores, como impulsionadores dessas iniciativas. Então esse é o roadmap nosso. Então assim, né, só para trazer não sei se todo mundo está bem ambientado com um fenômeno que começa com aquela fala do setor 2,5, né, aquele mezzo calabresa, mezzo mussarela entre o setor empresarial e o setor público. Então começam a surgir também um pouco, né, entre o terceiro setor e o segundo setor, né, perdão. Então essa mistura, né, entre empresas e ONGs. Então começa a ter um fenômeno e hoje é conhecido como os negócios de impacto. É um ecossistema bem forte que está atraindo muito capital, né, para poder aportar recursos e fazer então impulsionamento de startups que estão construindo soluções para os desafios sociais, socioambientais. Então são modelos de negócios com rentabilidade, que buscam retorno econômico, mas que estão direcionados para solução de desafios, dilemas da civilização, aí pensando as questões de saúde, educação, infraestrutura, geração de renda, né? Então, a gente tem assim, esse frame, ele mostra aqui que a gente tem, por um lado, as organizações sociais, as ONGs, que vão se aproximando de uma lógica cada vez mais de mercado para diversificar suas fontes de financiamento, né, pensando, né, em modelos com venda de produtos. Um exemplo que a gente usa é o projeto Tamar, que preserva as tartarugas, e eles têm lojas que vendem produtos, né, souvenirs. Então essa é uma forma de uma atuação de ONG, né, porque a Tamar é uma associação sem fins lucrativos, mas ela começa a desenvolver modelos de negócios para complementar suas fontes de financiamento. Então a gente tem um caminho que são as ONGs se modernizando para chegar nesse modelo de negócio de impacto, e por outro tem as empresas que vão também buscando cada vez mais gerar impacto para o seu território. E aí a gente vê também um fenômeno muito interessante, tanto de startups, que novos negócios que nascem da universidade, principalmente, né, jovens que estão buscando o tal do propósito, né? Isso é uma questão cada vez mais atual nas gerações aí do mercado de trabalho, né? Os jovens querem propósito, não querem só dinheiro. Então tem muitos jovens que criam seus negócios, então, ainda na universidade, mas tem também herdeiros que estão revendo as diretrizes dos negócios dos pais, né? Então tem um fenômeno muito interessante, então, dessa busca também pelo impacto, né? E a gente tem no meio as cooperativas, né? Esse é um frame da Força Tarefa de Finanças Sociais, que, né, já agora virou aliança pelos investimentos de impacto, então é uma grande pactuação conceitual desse ecossistema nascente, e as cooperativas foram colocadas no centro também como um modelo de negócios de impacto. E é aqui que a gente gosta de ficar, é aqui que a gente come com farinha, né? Então, os negócios comunitários são negócios de impacto empreendidos pela base da pirâmide.
né, em que a comunidade ali, ela é a dona do negócio. E aí é aí que a gente entra para apoiar, então, esse processo de empoderamento econômico, de inclusão econômica, com o protagonismo da comunidade, trazendo, então, todas as boas práticas do fomento ao empreendedorismo, né? Então, a gente tem hoje um ecossistema. Esse ecossistema, ele é formado por um lado, é quem oferta capital. Então, quem está buscando financiar esses negócios. Então, esses agentes aqui estão se diversificando. Hoje o BNDES tem linhas também para negócios de impacto, teve chamadas. Então, a gente vai vendo aí uma diversidade de mecanismos de financiamento de quem demanda capital, que são aqueles slide anterior, né? Esses diferentes modelos, diferentes formatos dos negócios, inclusive dos negócios de impacto, que precisam de capital para se desenvolver. E aí tem, então, os intermediários, né? Tem os mecanismos de financiamento e os intermediários, que fazem a ponte entre quem quer investir e quem quer investimento. E a Mandu se coloca justamente nessa ponte. Não é à toa que a nossa logomarca é um arco, né? E a Mandu traz muito isso, é o diálogo que une os extremos. Então a gente vem para realmente ajudar a estabelecer os diálogos, principalmente os diálogos que estão mais quentes, né, de mais desafiadores. A gente entra para construir soluções de geração de valor compartilhado que possam, então, atender as duas partes. E nesse contexto dos negócios de impacto é a gente servir de ponte para quem tem recurso e quem precisa de recurso para se desenvolver. Então a Mandu, a gente trabalha com uma diversidade de soluções, mas a gente tem no nosso core business o desenvolvimento dos negócios comunitários. É a principal demanda que as empresas buscam conosco para fazer o fortalecimento das economias locais no entorno das suas operações. Então a gente trabalha bastante com o setor de mineração, é um setor bem forte, a gente tem bastante presença com diferentes empresas, mas também trabalhamos com outros setores, setor de cosméticos, aí a gente tem, né, uma diversidade aí de parceiros, mas realmente a gente entra ali nas situações mais delicadas, é onde a gente gosta também de contribuir. Bom, a gente tem então uma aceleradora, Mandu, que desenvolve os programas, uma agência de comércio justo, que faz todo o trabalho, preparação dos negócios para o mercado, o Banco Mandu, que oferece serviços microfinanceiros, principalmente microcrédito, né, para esses negócios comunitários, o Mandu Labs, que é a nossa área de consultorias avançadas e jornadas de aprendizagem, e aí o Ilhas Férteis, que a gente está estruturando aqui um núcleo de desenvolvimento de tecnologias de agricultura regenerativa. Então a ideia é realmente de fortalecer esse trabalho do plantio de florestas de alimentos, sistemas agroflorestais que geram muita riqueza com a floresta em pé. E aí o cacau é um exemplo clássico, o açaí é outro produto clássico com um mercado cada vez mais pujante, cada vez mais atrativo e que são árvores, são florestas, né, de alimentos que vão gerando aí, mantendo toda a biodiversidade, né, de forma economicamente rentável. Então, e aí a gente tem esse tripé, para nós ele é muito importante, que ele é o que a gente fala que cria, é o nosso microclima empreendedor. É a gente criar um ambiente fértil para que esses negócios nascentes, que são bem frágeis, que estão ali, né, são pessoas diferentes dos estudantes da universidade, que têm conhecimento, que têm acesso, né, muitos acessos, a gente está falando justamente daquela parte da sociedade que tem dificuldade de ter acesso. E aí a gente estaria falando com, por exemplo, terras indígenas, comunidades quilombolas no mundo rural e os catadores de materiais recicláveis no mundo urbano, né? A gente trabalha com outros setores também, mas esses são os que a gente tem mais carinho. E aí o grande desafio aí nosso da aceleradora é trabalhar essa metáfora tá um pouco, né, os mais jovens não devem lembrar muito, mas é o tio Patinhas e o professor Pardal. Né? O pulo do gato, e eu vejo uma forma de falar o que é uma incubadora, o que é uma aceleradora de negócios, é quem transforma o professor Pardal, que é o inventor, só que ele mora num barraco de madeira, o serrote dele é torto, porque já está usado, ou seja, ele não prospera. Isso é Schumpeter, teoria do desenvolvimento econômico. O inventor, ele precisa dar um salto para ele poder prosperar, e aí vem a figura do empreendedor. Né? Então a ideia é como transformar, então, por exemplo, no nosso caso, comunidades que sabem fazer, que têm acesso à biodiversidade, em dar um salto para eles poderem prosperar, né? E poderem então
se desenvolver, crescer e tocar sua vida, cuidando então do meio ambiente, cuidando do planeta e das suas famílias. E aí para isso a gente trabalha muito esse tripé. É um tripé também que é muito inspirado num livro muito querido nosso, que é O Mito do Empreendedor, que fala dessas 3 forças internas. Um negócio de sucesso, ele tem que ter essa persona do empreendedor, visionário, né, um pouco bagunceiro também, porque ele muda de ideia, o vento sopra, ele fala, putz, é da intuição, né? Então, das emoções, então esse empreendedor que olha para o futuro, mas tem que ter o técnico, que é quem faz, né? Quem aterra, quem executa, e o gestor. E aí entra aqui a gestão de projetos como uma figura-chave, né? Uma boa estrutura de gestão é fundamental para garantir esse tripé de desenvolvimento dos negócios. Então, ter boas ideias, uma visão de futuro, uma capacidade de execução, de entrega para o cliente do que foi vendido e uma capacidade de gestão, principalmente quando essa ideia vira um produto e ganha espaço no mercado, e aí tem que então estruturar o crescimento, essa questão da escalabilidade. Então a gestão vem justamente para apoiar essa operação inovadora a ganhar escala sem o barco virar e derrubar todo o cacau no rio, né? Então é dar esse suporte. E é um pouco isso, né, que a gente, enquanto negócio, nós também somos um negócio de impacto e a gente também então tem a nossa estrutura, e aí falar um pouquinho, né, dessa gestão aqui, como é que a gente pensa essa metodologia e como toca a gestão. A gente tem uma carteira hoje grande de projetos, a gente desenvolve hoje, talvez a gente tem mais de 80 negócios comunitários que a gente está trabalhando, tem projetos, por exemplo, com 30 negócios, só um projeto, a gente tem então um volume grande de trabalho e se a gente não faz a gestão, né, a gente não dá conta da missão. Então, essa visão um pouco da aceleradora, então, que é essa ideia de transformar então os inventores, quem tem, né, os produtos em empreendedores de sucesso, e a gente então tem essas etapas, né? A incubação, né, para quem não conhece muito esse glossário, tem a ver com o nascimento, então é esse trabalho bem de começar um trabalho de base ali nas comunidades. A aceleração, quando o negócio já existe, e aí é uma segunda etapa de desenvolvimento, em que a gente, como o nome diz, a ideia é acelerar o faturamento, acelerar o crescimento, a escalabilidade do negócio. E a graduação é quando a gente tira essa proteção, eu também falo da rodinha da bicicleta, quando a gente tira a rodinha da bicicleta, né, vai para dar 3 passos para trás e o negócio segue firme e forte o seu desenvolvimento, a sua vida, né? Então, essas são as 3 etapas. A gente pode entrar desde a incubação, passando pelos 3. A gente normalmente entra na aceleração, quando a comunidade já tem alguma iniciativa e aí o parceiro chama a gente para alavancar, ou também tem casos em que tem um projeto produtivo, um negócio comunitário que já está recebendo apoio, mas está com um pouco de dificuldade. O pessoal, né, os investidores veem que se soltar vai morrer, e aí a gente entra então para dar um suporte para poder fechar o ciclo de investimento, deixando também o negócio comunitário com uma vida longa. Então essas são as nossas 3 etapas principais, né? E a gente então trabalha com esses segmentos. O agroextrativismo familiar, que é bem essa questão da floresta, né? Tanto a agricultura como o extrativismo, aqui ó, o cacho de açaí aqui, que lindo, né? Comércio e serviços, então ajudando principalmente agricultores familiares a fazerem a comercialização coletiva entre postos comerciais, né, e também a prestação de serviço, processamento dos produtos. Então essa aqui é uma linha de produtos de babaçu, né, feitos com o óleo de babaçu. O turismo de base comunitária, que também é outra atividade bem interessante que a gente vem desenvolvendo, e a coleta seletiva, como eu disse, o povo da catação, que deixa nossas cidades mais limpas aí, né, e ajudam aí a levar os resíduos todos para a indústria da reciclagem. Bom, então esses são os nossos segmentos, né, é o que onde a gente gosta de trabalhar, as atividades produtivas, e aí tem um processo aqui, né, é mais uma ilustração breve dessa questão da aprendizagem, porque trabalhar com educação para adultos, né, tem os processos de treinamento também, de gerenciamento de projetos, enfim, né? Os adultos aprendem de uma forma um pouco diferente das crianças, né? Então a gente precisa também ter ferramentas ali para lidar com essas questões, principalmente aquela turma um pouquinho mais cabeça dura, né, que já tem certeza das coisas, e aí a gente tem que ir vendo como é que a gente abre o coração para entrar novos conhecimentos. E aí a gente bebe muito da antroposofia,
né, que tem aí uma linha da pedagogia Waldorf, né, não sei se alguém conhece um pouquinho dessa linha, que trabalha uma questão muito legal, uma forma muito bacana de olhar para o processo, né, de aprendizagem, que é a questão de que nós aprendemos assim, nós temos a nossa mente, o nosso coração e os nossos membros. A mente pensa, o coração sente e os membros fazem. São 3 inteligências diferentes. E um bom processo de aprendizagem é quando a gente navega por essas 3 inteligências. Tem o caminho da instrução, que é quando o conhecimento começa pelo pensar. Então, chega um novo conhecimento, como eu estou fazendo com vocês agora, eu estou trazendo um conhecimento. Esse conhecimento, a gente tem que cuidar muito com a forma como esse conhecimento é passado, para que ele possa fazer sentido para o educando. Senão, fica aquele ditado, né, da vovó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, né, o conhecimento bate na trave e vai embora, não fica. Então, a gente tem que fazer esse conhecimento descer. É o famoso, né, nos orelhões lá de antigamente, é cair a ficha, que a gente falava. Então, a ficha tem que cair. E como é que cai a ficha? A gente dando sentido para o conhecimento. Então, é trabalhar de uma forma, uma abordagem que o conhecimento ele faz sentido e aí ele tem, então, essa maior chance de virar um novo fazer, uma melhoria das práticas. E como a gente está falando, né, do professor Pardal para o Tio Patinhas, tem alguns pulos do gato, né, que as comunidades precisam desenvolver para conseguir prosperar, né? Então a gente tem esse caminho da instrução, então, ou seja, o educando ele recebe, absorve e aí, né, com uma boa absorção ele executa, mas também tem o caminho oposto, é o caminho do desenvolvimento. A prática, ela também, quando faz sentido, vira um novo conhecimento. E as comunidades também ensinam muito a gente aprende muito com as comunidades também. Então, a gente cria. E aí, quando percebe que deu certo, isso a gente conclui que vale a pena fazer e passa para frente. E aí fica um ciclo infinito aqui, né, de aprendizagem. Então, a gente aprende testando, quando faz sentido, a gente repassa e assim vamos fazendo um círculo aqui virtuoso. Então, essa é a nossa base, né, nossa pedagogia, andragogia, como a gente trabalha, e aí a gente tem que colocar isso, né, numa metodologia, né? E avançando um pouquinho mais nessa visão, que é uma base muito importante para a gente está falando de uma andragogia, né? Ou seja, a gente está falando de educação para adultos, mas estamos falando de coletivos. Então são grupos normalmente, né? São cooperativas, são coletivos. E esses coletivos, eles têm um pensar, eles têm um sentir e eles têm um fazer coletivo. Né? O coletivo, um grupo de pessoas, é um organismo vivo também, né? Então, normalmente tem essa jornada, né, que começa como bando, cada um está pensando uma coisa. Né? Um quer passar tempo, outro quer dinheiro, a outra pessoa está triste, quer ficar mais perto dos amigos. Então, objetivos difusos. E aí dá uns para-raio, né? Dá uns faíscas, assim. É um ambiente que tende a conflito, porque cada um quer uma coisa. E o fazer é fraco, então o grupo não consegue avançar muito. Isso, normalmente, os grupos começam assim, né? Seja qual for, né? Isso é um arquétipo geral para qualquer tipo de coletivos, né? E aí, então, essa teoria diz que vem um momento de comitê. Por quê? Porque está tão ruim aqui, está tão frustrando tanto com conflito, que aí as lideranças têm um movimento de concentração. Fala assim, tipo aquele assim, quem quer põe o dedo aqui que já vai fechar, vamos para cá. E aí tem um processo de dar uma guinada, uma puxada. E aí tem um pouco de rigidez mesmo, né? Então é assim, vamos pra cá, quem quiser vem pra cá, quem não quiser fica aí, vocês ficam à toa aí, a gente sabe o que quer e vamos pra cá, quem quer vem com a gente. E aí tem um processo então que esse comitê estabelece um pouco mais de rigidez mesmo. Os conflitos, eles não são resolvidos, mas eles são abafados. Sabe, abafa o caso. Vamos focar em o que a gente tem que fazer, depois a gente conversa sobre essas questões. E o fazer, ele começa a dar resultado. Então esse é um momento positivo, mas ele é um momento não definitivo, porque é rígido, né? Não é o ideal. E o ideal é ser mais circular, né? A gente fala das organizações em rede, então esse é o caminho mesmo a ser, o ponto de chegada. É então de um comitê mais rígido para uma equipe, que podem ter pensamentos divergentes também, não divergentes, mas outros objetivos podem ir surgindo. Né? Outras ideias de produtos, outros processos novos, as inovações, então agora fica mais um ambiente, né? A equipe vai ganhando maturidade para poder, então,
ter a diversidade de pensamentos e ir acomodando diferentes objetivos também que vão complementando e enriquecendo essa equipe. A equipe, então, vai lidando com os seus conflitos e vai se tornando um time. Claro que conflito não acaba, né? Todo mundo, né, casal ali, de vez em quando dá uma arranca-rabo ali, faz parte do relacionamento humano, mas o time vai ficando cada vez mais firme e vai ficando cada vez mais forte e aí vira um fazer de fortaleza. Então é aqui que a gente quer chegar, né? E a nossa metodologia é ajudar então essa turma que começa mais bando, né, em passar pelo comitê para virar equipe. E aí é aqui que a gente entra então dando um bom suporte aqui para a turma para que eles possam passar por esse momento de comitê sem se demorar muito também, né? Que possa pegar então toda essa aprendizagem dos processos de gestão principalmente para poder então se tornar uma equipe forte, né? E aí a gente então, trazendo também de forma breve, a gente tem então o nosso giro produtivo orientado, que a gente fala que é a nossa base, que é começar a organizar então as atividades produtivas, um setor de abastecimento. Então vamos dividir, uma turma cuida das compras, outra turma cuida da produção, outra turma cuida das vendas e outra cuida da gestão. Então são 4 pés aí da mesa fundamentais que a gente então chega com a comunidade e dá uma enquadradinha no sentido, vamos fazer isso, vamos usar esses instrumentos. Então a gente traz propostas de ferramentas adequadas à realidade, e aí a gente está falando de comunidades indígenas, estamos falando de comunidades quilombolas, né? Então é tudo bem adequado à realidade deles, porque senão não faz sentido, e aí entra por um ouvido e sai pelo outro, eles não fazem. Então a gente vai com um jeitinho, mas vai levando para eles então ferramentas para eles poderem ir organizando as suas atividades, as suas rotinas, os seus processos. E aí a gente também vai levando o BPM para o processo. Vamos olhando então de ponta a ponta. Então isso é olhar de ponta a ponta, isso é um exemplo, é um mindset BPM. É tudo, é do abastecimento até as vendas, até a gestão financeira, e você vai ter que pegar um recurso para poder comprar de novo e olhar de ponta a ponta um negócio, né? Então a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos também esses conceitos para nós, né? Internamente a gente vai usando, estamos, né, nos apropriando cada vez mais dessas ferramentas e vamos também traduzindo, adequando, né, esses conhecimentos para as comunidades. E aí vale a pena trazer que a Mandu, a gente ficou 8 anos dentro da Fundação Getúlio Vargas, né, então, de São Paulo. Então nós ficamos lá de 2005 a 2014 e a gente então aprendeu bastante a desmontar um pouco essas ferramentas de gestão e remontar elas para poder fazer sentido para as comunidades e para os pequenos negócios. Então, a nossa metodologia mãe, a gente trabalha assim, né? Quando a gente vai pensar assim, né, no negócio comunitário, primeiro passo, a gente faz um diagnóstico. Depois a gente normalmente, né, tem adequações, mas a metodologia mãe que a gente fala que é a nossa base, a gente então trabalha o curso de empreendedorismo, faz um plano de negócios com a comunidade e elabora um plano de aceleração, um plano de incubação. É o nosso projeto. E aí a gente usa, né, as ferramentas de gerenciamento de projetos aqui, nada de braçada, né? Aí a gente então entra para o processo de oferecer o capital semente, aportar um investimento para o negócio poder se desenvolver e fazer o processo tocar, implementar o projeto, né? Então a elaboração do plano é a configuração ali do projeto, né, o planejamento, e a gente então avança aqui com a questão da incubação. Então assim, só para dar um galope rápido aqui, e aí a gente faz a graduação. E o que a gente tá trazendo, né? A gente tem outras modalidades, associações, agricultura familiar, né, centrais de negócios, a gente diversifica essa função e aí a gente faz esse paralelo, esse sincretismo metodológico aqui entre o Project de Pro, que são as etapas, e as etapas do que eu acabei de mostrar. E a gente termina, né, com essa parte, só para passar aqui para mostrar Opa, tem que passar rápido, gente. Que é assim, aí a gente implementa então todo o ciclo, né? Monta a estrutura analítica do projeto, o cronograma do Gantt, a gente usa, né, um sistema de gerenciamento de projetos, o Kanban para monitorar, e aí a gente toca, né, o ciclo de incubação, desenvolvendo então, adequando, né, então as metodologias do Project Pro, que é a base de metodologia de gerenciamento de projetos de desenvolvimento, a gente adequa então para a nossa realidade e usa então a ferramenta de gerenciamento para tocar esses cerca de 80 projetos aí que a gente vai tocando ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Então eu queria agradecer aí vocês, aí o convite também, e até a próxima.